Seja muito bem-vinda a essa série de lives Atalhos e Obstáculos do Emagrecimento. E nessa live, nessa aula, eu vou te mostrar como que você começa o emagrecimento do zero ao peso desejado, comendo o que você gosta. Então, até o final dessa aula, você vai entender todo o passo a passo que realmente você precisa estar fazendo. E mais, você precisa entender que você execute, né? Você tem que entender como funciona o processo, os fundamentos para você executar. Do momento que você inicia, da onde você está, seja do zero, seja do -1, seja do +5, não sei aonde você está hoje. Mas levando em conta que você vai começar uma coisa com muito mais clareza, eu digo que você vai começar do zero. Então, como que você começa aí da onde você está e você chega ao peso que você quer? Qual é o peso que você quer? Então, coloca aí para mim, comenta. Você que está assistindo ao vivo, comenta aí também. E você que está assistindo a gravação, deixa aí nos comentários o peso que você quer atingir para a gente ver aí qual é a média de peso que as mulheres querem perder. Então, é isso e mais, né? Esqueci de deixar muito mais claro a questão do comendo o que você gosta. Então, você vai conseguir chegar no peso que você deseja comendo o que você gosta, porque essa é a minha especialidade. E, falando em especialidade, deixa eu me apresentar aqui para você. Talvez você seja a primeira vez que está assistindo, tanto ao vivo quanto na gravação. Eu me chamo Lucas Rajão, eu sou coach nutricional e especialista em emagrecimento, criador do método Tríade do Emagrecimento, já conseguindo emagrecer e mudar a vida de centenas de mulheres. E eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo o que gostam. Então é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui e colocando a minha especialidade para você entender realmente como você consegue aí obter resultados sem sofrimento, sem passar fome, sem eliminar qualquer tipo de alimento, mas sim tendo resultado comendo o que você gosta. Então, sem mais delongas, vamos dar início a essa grande live. Se você está chegando agora, deixa eu saber, né? Coloca aí um X, você que é a primeira vez, coloca um X e também coloca aí da onde você vem. É muito legal saber da onde as pessoas estão assistindo. Já vi mulheres de Angola, já vi mulheres de Portugal, já vi mulheres de Manaus e de tudo que é lugar. E isso é incrível, porque a gente realmente consegue atingir grandes quantidades de pessoas em todos os lugares do mundo. E o meu objetivo e o meu propósito é esse. Então, coloca aí para mim, da onde você está assistindo e quantas vezes você já veio aqui. É a primeira, é a segunda, é a terceira ou mais vezes, tá? E para você que está chegando agora, quero pedir duas coisas para você. Primeiro, apertar o like, tá bom? E enviar essa live aí para 5 amigas. 5 amigas ou 5 amigos ou 5 pessoas aí que você acha que faz sentido você mandar, porque eu tenho certeza que muita gente quer emagrecer. Muita gente quer começar esse processo ou quer ter resultado. E ó, você mandando isso aqui para as pessoas que você acredita que vai fazer sentido, eu tenho certeza que vai ajudar. Então, vamos ajudar mais pessoas juntos. Envia aí para 5 amigos, para 5 amigas e eu tenho certeza que uma delas vai ficar aqui porque vai se interessar. Então, vamos lá. Antes da gente, né, começar aí a falar, né, o que realmente tem que fazer, como que você consegue, eu gosto sempre de trazer a parte do fundamento, a parte da teoria, para você entender, né, ter mais clareza e saber o que você realmente o porquê que você realmente está fazendo aquilo, né, o porquê daquilo exigir que você tenha um determinado comportamento, como que você lida, e aí você, justamente em cada momento, você sabe que aquilo faz parte do processo. Diferente de quando você não sabe o porquê daquilo, mas você só busca o como. E aí você fica lá, como fazer isso, como fazer aquilo, você faz, não dá resultado e você não sabe por que que não está dando resultado. Por quê? Porque você não entende o fundamento do processo. Então a primeira coisa que você tem que entender que dentro desse processo aqui, né, quando você está começando do zero, né, e esse zero ele pode ser
interpretado de várias formas. Pode ser o zero da pessoa que nunca tentou emagrecer, da pessoa que já tentou emagrecer uma vez, né, fez uma dietinha e conseguiu emagrecer, mas por algum motivo voltou ao peso de antes, para a pessoa que conseguiu emagrecer, mas estabilizou, estagnou e hoje está querendo perder mais peso, para a pessoa que já fez todos os tipos de dieta, para a mulher que já fez todos os tipos de procedimento, todos os tipos de estratégias e mesmo assim não conseguiu emagrecer. E me fala você, o que você já fez para tentar emagrecer? Você já tentou emagrecer? Você já fez todos os tipos de coisas para tentar emagrecer? Comenta aí para mim. O que você já fez, tá? E quantas vezes você já tentou emagrecer? Dezenas de vezes, 2 vezes, né? E perdi as contas. Fala aí para mim. Deixa eu entender qual é o seu caso e até onde você já tentou ir para realmente conseguir chegar onde você, né, quer chegar. Então, você entendendo a seguinte coisa, você precisa entender que dentro desse processo, você precisa saber o que é compensação. Por quê? Compensação, ela faz parte desse processo e não só faz parte, mas como ela faz toda a diferença entre você conseguir chegar no peso que você deseja comendo alimentos que você gosta, podendo comer pão, podendo comer, enfim, leite, né, laticínios, podendo comer aí, enfim, pizza no seu final de semana, podendo comer, se apreciar aí de um hambúrguer, poder apreciar um vinho. Eu não sei o que você gosta, mas você tem a possibilidade de ter dentro da sua alimentação esses tipos de alimento, esses alimentos que faz você ter um prazer, que faz você ter vontade de seguir aquele plano alimentar. Por quê? Porque esse plano alimentar ele te traz toda essa possibilidade. Então a compensação, ela faz parte disso e é através dela que você pode realmente atingir isso aqui. Agora, você precisa entender não só que a compensação ela faz parte disso, mas o que é essa compensação? E é aí que está o ponto chave. Por quê? Porque tem muita gente que entende compensação como ato de compensar. O que é o ato de compensar? Olha, eu vou, né, comer aqui um churrasco, eu vou beber uma cerveja e eu vou compensar esse meu comportamento fazendo o quê? Tirando toda a minha, enfim, alimentação do dia, né? Zerando o carboidrato, ficando no outro dia sem comer, fazendo um jejum. Então eu estou compensando aquele momento que eu estou exagerando, que eu estou saindo da dieta e eu estou compensando, né, de uma forma muito mais restrita, de uma forma muito mais extrema. A questão é que o compensar não é isso. E esse é o ponto que eu quero trazer e quero que você preste muita atenção nisso. Inclusive eu botei aqui, né, eu botei no dicionário e eu trouxe, né, o significado que o dicionário diz, certo? Não sou eu que estou falando, é o dicionário. Então o que é, né, o que significa compensar, né? O que significa compensação? É o seguinte, é a qualidade ou o estado de igual de equilíbrio, né? É um estado de equilíbrio, é onde você equilibra as coisas. Quando você tenta compensar é quando você tenta equilibrar as coisas. E olha, não é isso. Não é isso que você acha. Ah, Lucas, mas, né, o que você falou aí é o que eu penso e tá certo, né? Eu vou sair, eu vou compensar, eu vou tentar equilibrar aquele meu erro. E como que eu equilibro? Né? Tomando atitudes e comportamentos mais restritos. Não, porque você está fazendo simplesmente o seguinte, você está botando, né, essa parte aqui mais para cima, aí quando você quer compensar, restringindo, você faz uma coisa excessiva. Você restringe severamente, você fica sem comer carboidrato, você fica horas de jejum. E aí você desequilibra, porque você faz um excesso, você tem um comportamento intenso. E isso não é compensar. E eu vou falar para você, eu vou explicar aqui como que de fato você traz essa compensação. Até porque quando você não tem esse como, né, quando você não entende nada disso, a tendência é você estar viciada, é você se viciar em ficar compensando. Eu já atendi várias mulheres que buscavam isso. Mulheres no qual criaram vícios em compensação.
Por quê? Porque sempre buscava um meio de utilizar a compensação para ficar saindo. Então, durante a semana a pessoa saía ali 4, 5 vezes na semana, bebia uma cerveja, comia uma besteira e vivia nesse estado de compensação. Acontece que o estado de compensação, quando você não sabe fazer e você se vicia nele, você simplesmente vive num ciclo vicioso. É igual compulsão. É igual quando a pessoa tem compulsão e de uma certa forma ela se arrepende, ela quer compensar. É basicamente isso. A compensação ela está sempre entrando em comportamentos excessivos, né? Em comportamentos muito extremos. De uma certa forma você busca a compensação. Mas aqui o que eu quero dizer para você é o seguinte: a compensação ela nada mais é do que um estado de balanceamento. Você tem que buscar esse estado de balanceamento, você tem que buscar esse estado de equilíbrio. E o que mais ocorre dentro desse movimento de emagrecimento? E isso aqui eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando simplesmente de tudo que eu vim, né, atendendo aí durante esses dias na mentoria, né, atos, comportamentos de mulheres que, ao tentar emagrecer, o que elas faziam? Elas simplesmente eliminavam determinados alimentos. Hoje eu atendi uma mulher, inclusive dessa eu lembro o nome, né, a Lucilene, e ela falou para mim: Lucas, olha, eu eliminei o pão da minha vida. Eu simplesmente não como mais pão. Eu não tomo mais leite. São coisas que eu tirei da minha vida quando eu resolvi emagrecer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem pessoas que conseguem eliminar, que conseguem tirar e ficam bem com isso. Mas a grande maioria não. A grande maioria sente uma falta. A grande maioria tem um prazer com aquele alimento. E aí sempre quando eu olho esses comportamentos, eu vejo o seguinte: o que você fazia antes de tirar? Olha, eu comia 3 pães. Eu comia 5 pães. Eu comia, né, eu bebia, sei lá, litros e litros de álcool durante a semana. E aí, qual é o comum? O comum é que existia um comportamento excessivo. A questão não é não é o pão que vai engordar você, não é o arroz e o feijão. A questão é a quantidade. E quando a gente fala de balancear as coisas, você consegue, no momento que você está saindo do zero, é exatamente você diminuir. E aí você começa a compensar as coisas. Porque ao diminuir, você não tem aquela falta. Você não sente que você está realmente perdendo aquilo. Você só está diminuindo. E é muito diferente, apesar de ser simples, né? O fato de você diminuir, para o seu cérebro, é uma mudança muito minuciosa, mas que faz uma diferença no seu corpo a longo prazo muito grande. Por quê? Porque quando você elimina, por exemplo, você passa de 3 pães para, sei lá, 1 pão, ou 1 pão e meio, vamos botar metade, ao longo de 10 dias, você está comendo aí, vamos botar que você está diminuindo aí, sei lá, 100 calorias. No final de 10 dias, você está tirando, né, eliminando da sua alimentação 1000 calorias, provinda só do pão. Provinda só do pão. E aí você, dentro de 10 dias, provindo só do pão, são 1000 calorias. Então, ao final de 30 dias, 1 mês, 4 semanas, você tirou aí 3000 calorias. Caramba, 3000 calorias. Você faz ideia do que é 3000 calorias? É muita coisa. E olha, só do pão. A gente sabe que não é só o pão que existe de extremo nessa alimentação. A gente sabe que além do pão tem o queijo com presunto ou a mortadela, tem o açúcar, tem os biscoitos, tem um monte de coisa. E dentro dessa realidade que você está começando, né? Você está ali do zero. Você tem todo esse comportamento. Você come muito pão, você come muito biscoito, você come muito açúcar, você bebe. Como que você consegue chegar no peso que você deseja tendo ainda esses alimentos na sua dieta? Simples, diminuindo. É muito mais simples você entender isso do que você simplesmente começar a ter um comportamento de diminuir. Porque a primeira coisa que vem no seu cérebro, e aí eu quero que você me diga se não é verdade. A primeira coisa que vem no seu cérebro, na sua mente, quando você fala eu quero emagrecer, a primeira coisa que vem é tira isso. Fala pra mim. Comenta aí pra mim se não é isso.
A primeira coisa que vem na sua cabeça, o primeiro comportamento que você tem é: eu vou tirar o carboidrato, eu vou tirar o pão, eu vou eliminar o pão da minha vida. É a primeira coisa que você pensa em fazer e você faz, e você executa. Você quer tirar tudo praticamente. Você para de comer praticamente. E aí você acha que você está fazendo certo. Você acha que você está fazendo certo por quê? Porque você começa de fato a ter um resultado. Porque veja, se eu falei para você que se você tira, se você elimina, né, você ali diminui um pão e meio, que vai dar, vamos né, botar aí um valor aleatório, 100 calorias, se você, preste atenção no que eu estou falando, se você simplesmente diminui um pão e meio da sua alimentação, você consegue, ao final de 30 dias, tirar 3.000 calorias, você imagina o quanto você não consegue tirar quando você tem um comportamento restritivo demais. Você simplesmente vai lá e, pum, vou tirar tudo. Eu tiro tudo que eu venho comendo, inclusive os alimentos saudáveis, porque você é radical. Você quer simplesmente de uma hora para outra ter um comportamento, né, que você levou 10 anos adquirindo. E aí, é óbvio, você vai tirar praticamente, sei lá, 3.000 calorias diárias que você consome. Você tira 3.000 calorias diárias. Então, esse comportamento, ele traz um estresse muito grande para o seu organismo. Não só para o seu organismo, como para a sua mente. E aí, é onde mora o problema. Por quê? Porque você faz isso, sei lá, por 3 semanas, por 4 semanas. Fala aí pra mim, qual foi o tempo máximo que você conseguiu ficar numa dieta extremamente restritiva? Numa dieta que você estava limitada, numa dieta que você não podia comer outros grupos de alimentos, ou que você era limitada a só um grupo, não sei qual tipo de coisa que você fez, qual tipo de dieta que você seguiu. Mas fala pra mim, qual foi o maior tempo que você conseguiu seguir um plano alimentar restritivo, limitador? Fala pra mim. Você não consegue seguir por muito tempo. Não é possível seguir por muito tempo. E eu afirmo isso pra você porque eu já vivenciei na pele a restrição extrema. Eu já vivenciei a vida de um atleta que subia num palco de fisiculturismo no qual a gente tem que elevar, nos colocar numa situação extremamente fora de uma realidade. Onde a gente fica sem água, onde a gente fica sem carboidrato, onde a gente tem que treinar o máximo possível para diminuir o máximo o nosso percentual de gordura, para chegar num físico que é um físico que vai durar simplesmente aquele físico, naquela situação, algumas horas. Então eu sei na pele o que é chegar ao extremo. E eu digo você, a chance disso dar ruim é 99%. E foi por isso que eu desenvolvi, dentro dos anos que eu vivenciei esse cenário, né, de atleta, eu tive compulsões alimentares. Compulsões que me fizeram ganhar 15 quilos simplesmente uma semana. Você imagina, ganhar 15 quilos em uma semana. É o famoso efeito sanfona, que você ganha tudo aquilo que você perdeu muito rápido. E aí você fica inchado, e aí você fica todo retido, né, com o tornozelo inchado, com as pernas inchadas. Você realmente tem um desequilíbrio eletrolítico, um desequilíbrio hormonal muito grande. E é horrível. Então, tudo que leva uma restrição, principalmente severa, não é sustentável. E quando você não sustenta, a primeira coisa que você faz é você jogar tudo pro alto, é você largar tudo de mão. E aí você volta aos seus velhos hábitos. Você volta a ser como você era. Porque você não entendeu que você precisa mudar todo o seu comportamento. Então, entendendo isso, né, o que eu sugiro a você? Eu sugiro a você o seguinte: você entendeu aqui que você não precisa, deixa eu botar aqui para eu ver os comentários de vocês, que eu quero hoje focar mais nas perguntas também. Produção, tem pergunta aí? Ainda não. Ainda não? Eu quero focar também nas perguntas. Então, eu quero que vocês mandem perguntas hoje, porque hoje é um tema muito propício para tirar todas aquelas dúvidas,
né, básicas, e para você entender que é um processo que você está começando agora, que você, enfim, está tendo clareza, né, de que você precisa, de fato, entender o que é compensar, o que é um ato de compensação num processo de emagrecimento, que possibilite você perder peso e comer coisas que você gosta, comer alimentos que você acredita que não fazem sentido e que te engordam. Então eu quero que você mande aqui, tá? A sua pergunta pode mandar que eu vou responder e eu quero te mostrar como que você vai começar a fazer isso. Então, a primeira coisa, ó, já tem pergunta aí, ó. O que eu acho de jejum intermitente, né? Foi a Juliana que mandou. A Natália falou, é possível incluir carboidrato na dieta e emagrecer? Se comer uma fatia de pão low carb, corta calorias? Ó, legal, bacana. Então, dentro dessas 3 perguntas aqui, né, já dá pra ver que não ficou claro para você o que é o ato de emagrecer comendo o que gosta com a compensação. Por quê? Se você fala, é possível incluir carboidrato na dieta e emagrecer? Com certeza, carboidrato faz parte da sua dieta. Não tem como você manter uma dieta por muito tempo sem carboidrato. O seu corpo ele precisa de carboidrato. Tudo bem que você tem outras vias, né? A via da gordura que vai te fornecer energia, mas principalmente é o carboidrato, a sua energia principal. Então não tem sentido você ficar tirando o carboidrato. Não tem sentido você ficar restringindo. E sim, tem como você emagrecer com carboidrato. E carboidratos gostosos, chocolate, pão, né, massa, tem como. E eu quero que você entenda o seguinte, novamente, eu vou explicar aqui. Eu vou explicar para você. Ó, Natália, a Thaís, né? Eu tô vendo Natália, desculpa, é Thaís. Enfim, low carb, qual seria o fundamento? Não consigo entender. É simples. A low carb, ela tem um propósito de diminuir a quantidade de carboidrato, tá? É um tipo de dieta que vai restringir a quantidade de carboidrato, lógico. Logo, você tem que restringir também determinados alimentos, fontes de carboidrato, porque o low carb é um baixo carbo, você tem um limite, tá, de consumo de carboidrato. Sei lá, você tem um limite ali de comer 100 gramas de carboidrato do macro da coisa, tá? E aí você, simplesmente, se você comer, sei lá, um pão de sal vai ter basicamente 40 gramas de carboidrato. Então quer dizer, quase a metade do carboidrato você já está ingerindo naquele pão. A outra metade você vai ter que destrinchar durante o seu dia. Então a low carb, ela permite que você tenha um pouco de carboidrato, mas fique basicamente, né, nas fontes de verduras, de legumes, de fontes de alimentos que têm um baixo teor de carboidrato. E é por isso que as pessoas emagrecem. Por quê? Porque elas tiram quase o carboidrato delas de uma vez por todas. E é basicamente isso aqui que eu estou te explicando, que você não precisa disso. A pessoa consome aqui, ó, vou te explicar. A pessoa tá lá, vamos botar você de exemplo, né? Você tá lá querendo emagrecer. Aí você chega, você tá comendo aqui, ó. Primeira refeição, você come 3 pães, né? 3 pães, mais manteiga, tá? Mais café com leite e açúcar. Isso aqui é a sua primeira refeição. Você tá lá comendo, né, 3 pães com manteiga, café com leite e açúcar. Aí você, beleza. Aí chega na refeição 2 aqui, né, o lanche ali da manhã, você come um biscoito. Você come, sei lá, 4 biscoitos. Ou uma fruta, né? Ou uma fruta. Porque você sabe que fruta também é melhor. Aí você almoça, né, uma proteína e salada, porque você falou que, né, você precisa ser mais saudável no almoço, né? Aí aqui na 4ª refeição, no lanche, você vai lá e repete de novo o café com leite e açúcar, né? Café com leite e açúcar. Aí você come aqui, sei lá, mais um pão. Vamos botar aqui mais um pão com manteiga. Aí você tá lá, né, comendo isso aqui. Aí o que você faz? Você começa a tentar emagrecer e fala, olha, agora eu vou emagrecer, eu vou fazer uma low carb. Aí você vê lá que a low carb, né, não pode determinados alimentos, não pode isso, não pode aquilo. Aí você chega e você faz o seguinte, ó. Aí você chega e faz, ó, não pode pão,
não pode, né, o açúcar, não pode o biscoito, né? Aí você corta o pão daqui também. Então quer dizer, olha o quanto de alimento você está tirando. Você está tirando 4 pães que você comeu ao dia, você está tirando os biscoitos, você está tirando um monte de alimento. E aí isso vai fazer com que você diminua as calorias de forma drástica, porque você está tirando quase tudo que você come. Só que ao invés de você se retroalimentar, o que é retroalimentar? É você trazer tudo aquilo que você está tirando e colocando de forma saudável. Seja aumentando um pouco mais a gordura, seja aumentando um pouco mais a proteína, eu não sei. Você simplesmente aumentar também a quantidade de comida, de outros tipos de alimento. Já que você quer tirar o pão, beleza, coloca ali um pouco mais de aveia, coloca ali, sei lá, um arroz, né, um arroz integral com feijão, coloca um pouco de tapioca, não sei. É você substituir, mas não, você simplesmente tira. Aí você vai lá, tô lá fazendo low carb. Aí você faz a low carb por uma semana, aí você tem você tem um bom resultado, aí você fica bem motivado, aí você faz por 2 semanas, aí o resultado já não é igual à primeira semana, aí você já começa a ficar meio assim, mas aí você continua, aí você faz 3 semanas, aí você começa a ver que o resultado, ele tá parando. Aí você chega em um mês de low carb e você vê assim, caramba, mas eu não tô perdendo mais nada. Caramba, mas eu tô aqui deixando de comer aquele pão que eu amo, né? Eu tô deixando de comer alimentos que me dão prazer. Eu tô morrendo de vontade de comer e eu não posso, e eu nem tô tendo resultado. Aí você começa a se frustrar, você começa a ficar desmotivada, e aí você começa a furar. Esse é o problema dessas dietas que tira alimento. Eu não sou a favor. Eu, pelo contrário, em vez de você tirar o pão, em vez de você tirar, você come um pão. Um pão, né? Em vez de você... Aí sim, o açúcar eu sou a favor de tirar. Ou diminuir. Já que você tem um paladar mais doce, diminui, né? Diminui. Bota aqui, ó, menos açúcar. Menos açúcar. O biscoito a gente substitui. Bota 2 frutas. Vamos comer, né? Em vez de tirar o biscoito ali, 2 frutas, te dá saciedade. Proteína com salada só? Não, vamos adicionar aqui mais uma batata doce, né? Uma batata doce aqui, uma batata doce, um arroz integral. Vamos dar luz, vamos dar cores a essa alimentação, vamos possibilitar com que você se mantenha saciada, que você, enfim, né, tem alimentos ali. Aí você vai lá e, né, come aqui uma batata doce. Aí aqui você vai, em vez de você... Aí você pode até comer um pão, né? Tem um pão aqui, diminui o açúcar e você vai nutrindo. É assim que você começa, diminuindo. Então vou botar aqui, ó. Vou botar aqui em vermelho. Ó, você começa, ó, diminuindo aquilo que você come em excesso. Se você está comendo 2 barras de chocolate, come só uma. Se você está bebendo 10 cervejas, toma só 5. Se você está, enfim, comendo aí 15, 20 gramas de açúcar, coma 10. É assim que você começa. E assim você começa comendo esses alimentos. Eu quero que você se permita. Se permita testar. Faz isso e me conte. Faz isso. Comece a diminuir. Foque exclusivamente em diminuir. É isso que você tem que focar. Focar em diminuir. E aí quando você começa a focar em diminuir, você começa a ter mais resultado. E a diminuição é o que? É a compensação. Por quê? Porque você está equilibrando as coisas. Lembra que eu falei? Compensação é o estado de equilibrar. Você, em vez de estar comendo em excesso, você está diminuindo. Você está balanceando aqui, né? Em conjunto, você também está introduzindo alimentos mais saudáveis. Em vez de você comer, por exemplo, biscoito, você come ali, né, uma fruta. Você come outros alimentos que te tragam mais nutrientes. É assim que você começa a compensar a sua alimentação. E dentro disso, você pode, né, utilizar o quê? Uma atividade física. Você pode aí começar a ser uma pessoa mais ativa, você pode começar a estimular de outras maneiras o seu gasto energético. E isso vai fazer você começar a emagrecer de forma mais eficiente. Então vamos lá. Ó,
Tem pergunta aqui, o que você acha do picolinato de cromo? Serve de nada. Picolinato de cromo não serve de nada, tá? Isso aí não vai tirar a sua vontade de doce. Se tirar, é uma questão mais psicológica, né? Um efeito totalmente placebo. Não existe nenhum estudo aí comprovando que realmente ajuda, que melhora. Então, não adianta, não tem nada comprovado. É muito mais uma questão psicológica, um efeito placebo, do que propriamente um efeito fisiológico, tá? Vamos lá. Picolinato já fiz. Fazer pão caseiro, farinha de aveia e de amêndoas. É uma ótima opção, né? É um pão já mais com mais nutrientes, né? Um pão caseiro. Olha, é muito bom. Isso aí é muito com relação a sabor, com relação à preferência. Né? Se você gosta desse pão, se você se sente melhor fazendo esse pão, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí você vai lá e faz. Come ali o seu pão, né, de farinha de amêndoa, não sei, né? Que você saiu aqui, foi o quê? Pão com farinha de aveia e de amêndoas. Faz e coma e tenha o seu pão. Isso aí vai ser muito melhor do que você comer, né, 4 pães de sais aí, enfim, outros alimentos, ou então biscoito com manteiga, pelo amor de Deus. Então utilize isso aí a seu favor para que você tenha uma alimentação muito mais nutritiva e que te traga saciedade, tá bom? Quando tirei o carboidrato, deixei de ter tanta fome. Olha, quando você tirou o carboidrato, deixei de ter tanta fome. A questão é, se você consome muito carboidrato refinado, isso é, se você come muita massa, no sentido, né, muito pão branco, muita massa, muito, enfim, carboidratos refinados, você sente mais fome. Sim, tá bom? Você tende a sentir mais fome por conta da sua glicose, que aumenta rápido, baixa rápido, mas isso não é uma regra, tá bom? Existem pessoas que tendem a ter menos fome quando reduzem aí o carboidrato, mas dentro da minha prática eu vejo que é o quê? É um desequilíbrio alimentar. Não só alimentar, como uma questão de sono, uma questão de recuperação durante o dia, né? Enfim, tem muito estresse. Existem outros fatores que vão estar relacionados à fome. E tem que saber que existem 2 tipos de fome. Uma fome emocional e uma fome fisiológica. Talvez você tinha muito mais fome emocional, que era um desequilíbrio, né, de questões comportamentais, de questões externas que te traziam essa fome, e você achava que era fome fisiológica. Sabe por quê? Eu digo isso porque fome fisiológica, você não pensa em nada de que, eu quero comer um doce. Você não tem desejo de comer certos grupos de alimento. Você simplesmente pensa em comer. Caramba, eu quero comer. E geralmente é qualquer coisa que seja saudável. Por incrível que pareça. Se você sabe o que... Se você, enfim, já sentiu essa diferença, bota aqui pra mim. Bota aqui pra mim se você tem fome emocional ou fome fisiológica. Porque a fome fisiológica, você quer comer um prato de comida e você vai estar... Nossa, é muito gostoso, eu quero comer aquele prato. Agora, quando é fome emocional, 99% das vezes as pessoas querem o quê? Doce. Ou besteira. Caramba, que vontade de comer uma pizza, que vontade de comer um hambúrguer, que vontade de comer um sorvete, que vontade de comer um chocolate. É fome emocional. E aí é uma fome emocional que se mistura com uma fome fisiológica. Porque geralmente essas pessoas que têm fome emocional, elas ficam muito tempo sem comer. E aí isso tem uma mistura e elas tendem a comer mais besteira do que os alimentos saudáveis em si. Olha lá, emocional, vamos lá. Boa noite. Uma dica para diminuir barriga. Será que é possível? Porque eu já tive 3 filhos. Com certeza. Com certeza. Eliminar barriga é você simplesmente seguir um método, tá bom? Você começar a melhorar a sua alimentação e você começar a fazer atividade física. Eu não tenho como entrar aqui em eliminar barriga de forma aprofundada. Inclusive tem aí no meu Instagram, né, live falando sobre como eliminar barriga, e durante a semana do emagrecimento eu vou te dar um método, eu vou te dar um passo a passo para você começar a eliminar peso e também gordura. É só você seguir. Eu não sei se você está inscrita, mas se inscreva, porque você vai ter acesso a esse conteúdo que eu vou trazer na semana do emagrecimento, que vai acontecer no dia 1º de março, semana que vem.
e aí você provavelmente vai ser ajudada nesse quesito. Mas hoje não tem como eu entrar dentro desse assunto aqui, porque esse assunto está relacionado à perda de peso, que também tem ligação com, né, com eliminar a barriga, mas eu já fiz uma live falando muito mais profundamente e direcionado para isso. Então eu vou postar nos meus stories, tá? Depois você dá uma olhada nos meus stories, vou botar essa live e lá você vai ter mais conteúdo voltado para esse assunto. Minha fome é mais emocional e acabo comendo muito. Aí, ó, fome emocional. Olha quantas mulheres aí falando que é fome emocional. Caramba, que bacana. Tem mais uma pergunta, ó. Tem hambúrguer caseiro de carne? Eu não entendi isso aqui. Você come hambúrguer caseiro de carne? Maravilha. Lucas, minha ansiedade eu perco peso. Eu não estou entendendo essas perguntas. Sejam mais diretas, mulheres. Sejam mais específicas também. Produção, tem alguma que você está vendo aí? Quando fiquei sem carboidrato, se fiquei sem força para treinar, é pela falta dele? É. O carboidrato, ele é a principal fonte energética. Se você tira o carboidrato, né, a tendência é que você comece a ficar sem energia. Então você vai ter uma queda na sua performance, você vai ter uma queda na sua energia, você vai sentir mais fraca, você vai sentir mais mole, você pode sentir dor de cabeça, e aí você vai ter que, né, passar por um processo, que é o processo de transição, é onde o seu corpo ele é inteligente e ele vai fazer o quê? Utilizar a reserva energética, a gordura, né? É o que a gente fala aí da dieta cetogênica. E o que todo mundo endeusa a dieta cetogênica, por quê? Porque ela, né, otimiza mais a queima de gordura. Acontece que isso é limitante, né? As pessoas tendem a sofrer muito mais porque elas ficam com esse baixa, quase, né, restrito o consumo de carboidrato, e tem muita gente que ama carboidrato, assim como eu. Eu amo carboidrato e eu não vivo sem carboidrato. Então uma dieta cetogênica ou uma dieta que me deixa muito tempo sem o meu carboidrato ou com muito baixo carboidrato é uma dieta que eu não sustento. Então o grande lance é esse. É uma dieta que você não vai sustentar por muito tempo. Porque veja, o que adianta você emagrecer fazendo qualquer tipo de procedimento, né, dietético, você fazer uma low carb, você fazer uma cetogênica, aí ter o resultado e depois não sustentar. Só ter esse resultado aí por 2 meses. Fala pra mim, o que adianta? Porque o que eu trago aqui, eu quero ensinar você a emagrecer de forma assim, definitiva, emagrecer de vez, sabe? É você eliminar esse teu peso que está te incomodando de uma vez por todas. E livre de efeito sanfona, e livre de ficar oscilando, né? E livre dessas restrições doidas, e livre de tudo aquilo que de fato traz um sofrimento para você. O que eu quero ensinar para você é você conseguir emagrecer com saúde. É você conseguir emagrecer com prazer. É você conseguir mudar o seu comportamento e entender que você não precisa tirar alimento. Você simplesmente precisa diminuir esses alimentos. Esses alimentos que te fizeram engordar. Então é isso. Você acha que fitoterápico ajuda no processo de emagrecimento? Você acha que fitoterápico ajuda, né? Bom, ele só vai ajudar se você conseguir fazer o que você tem que fazer durante um processo de emagrecimento. Não adianta nada, e eu sou totalmente contra, de passar fitoterápicos no início de um processo de emagrecimento. Por que eu sou contra de passar um fitoterápico no início do processo de emagrecimento? Porque no início você está começando do zero. Qualquer coisa que seja na parte alimentar que você faça, e não só na parte alimentar, mas também numa parte de exercício, e são coisas básicas. Você diminuir, como eu estou explicando para você, os alimentos, e você começar a fazer uma caminhada de 30 minutos, vai te permitir já ter resultado. E para que eu vou entrar com fitoterápico se você pode ter resultado de forma bem mais natural e bem mais simples? Os fitoterápicos, sim, alguns ajudam bastante, alguns têm o seu complemento, mas eles são mais eficientes quando o jogo está mais avançado. Quando você, e aqui eu vou utilizar uma explicação para você entender isso aqui, ó, que eu também gosto de fazer essa explicação. Quando você está começando, e aqui eu gosto disso aqui, ó, eu gosto de trazer esse exemplo aqui. Foi boa pergunta sua. Quem foi que mandou essa pergunta? Foi a Thaís, né? Uhum. A Thaís. Ó, vamos fazer aqui para você entender.
Eu gosto dessa pirâmide porque essa pirâmide ela é a tríade, né? É o meu método, que é consistido aqui em 3 pontos, mas eu não quero explicar isso aqui. Eu quero falar o seguinte, ó. O seu emagrecimento, o seu processo, ele é basicamente aqui, ó. Ele consiste nessas 3 fases. Então você está simplesmente com a dieta, né? Com a dieta mais uma atividade física. Então essa é a base. Essa é a base. Entenda isso aqui como a base. Isso aqui é a base do seu resultado. É a base, desculpa, do seu processo, né? Isso aqui é o que vai sustentar. Imagina um prédio aqui. Imagina um prédio aqui, ó. Se a gente tivesse um prédio aqui. Vamos tentar... Essa analogia aqui você vai entender melhor. Então imagina um prédio, né? Existe um prédio aqui. E aí essa aqui é a base do prédio. Como que o prédio ele é construído? Ele é construído daqui para baixo ou de baixo para cima? Ele é construído de baixo para cima, né? E aí esse prédio ele tem que ter uma base, muito forte. O engenheiro, o especialista que constrói um prédio, ele sabe exatamente tudo que vai constituir essa base, né? Todos os materiais, a qualidade do material, o tipo de material, enfim, ele sabe tudo que tem que ser colocado, né? Na dimensão, enfim, são os detalhes. Para quê? Para sustentar esse prédio. Porque se ele não faz essa base ser firme, ser forte, o que acontece? A probabilidade desse prédio cair é muito grande. E o seu emagrecimento é a mesma coisa. O seu emagrecimento, assim como de centenas, de milhares de mulheres, né? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É o triângulo ao contrário. Começa aqui. Olha a base aqui. Aí a dieta, eles deixam aqui, ó. Pra cá. Elas deixam aqui. Dieta e atividade. Aí vem aqui, ó. Com o quê? Ó. Remédios. Os remédios. Os o quê? As fórmulas mágicas. Acreditam, né? Acreditam nisso, né? Saxena. Mas o que aqui, ó? Aí, ó. Tem outro aqui, ó. Saxena. Saxena entra nos remédios. Ó, comportamento extremo. Isso aqui tudo é o que você, que já tentou emagrecer e não conseguiu, né? E que outras mulheres fazem. Começam por baixo, né? Querem tomar remédio, querem ter comportamentos extremos. E aí o último que de fato elas começam a visar e a se preocupar é a alimentação. Aí isso aqui fica assim, ó. Não sabe porque não consegue emagrecer, não sabe porque engorda, né? Por quê? Porque tá assim, ó. Tá igual um negocinhozinho, ó. Tá assim. A produção tá morrendo de rir. A produção tá comprometendo aqui minha live. Então, o que você tem que fazer? Ó, firmar. É isso aqui que você tem que firmar. Ó, meu emagrecimento, ele é firme. Meu resultado, ele é firme. Por quê? Porque eu construí uma alimentação que vai me dar sustentabilidade. Eu sou uma pessoa ativa. Eu faço o mínimo possível para me manter ativa para eu conseguir começar a avançar. Aí você entra, né, na parte aqui, você já construiu sua base. Aí você pode fazer o quê? Começar a suplementar, né? Você bota um suplemento. Você pode botar aqui mais o que? O fitoterápico, né? Fitoterápico. Por quê? Porque você está otimizando, você já está com a sua base construída. Então você tem condições de levantar esse prédio. Ó, já tem com a base toda pronta, já trabalhei firme nisso aqui, eu estou firme também em seguir. Então agora eu vou otimizar. Então vou botar um suplemento, vou botar um fitoterápico, né? Aí quando você já otimizou, já está tendo resultado, você já está conseguindo ter consistência, você está conseguindo... Porque até para tomar esses suplementos, as pessoas esquecem. Eu já vi várias pessoas que não queriam perder tempo para tomar no horário que tinha que tomar. Elas não queriam ter o trabalho de tomar determinados suplementos, de tomar determinado fitoterápico, e naquele horário, porque é naquele horário que vai fazer o efeito que tem que fazer. É tudo
estratégico, né? Quando um profissional passa um suplemento, passa uma alimentação, enfim, é tudo pensado. Então nem isso as pessoas querem ter o trabalho de fazer, né? Mas elas querem algo imediato, elas querem, enfim, o fácil, o simples e que é muito rápido. Aí quando você, de fato, já começa a ter mais disciplina em ter os seus horários, de tomar os seus suplementos, tomar seu fitoterápico, de sustentar isso também, aí você vem aqui para a fase onde você já está mais avançado, que você vem para as estratégias alimentares. E aqui a gente pode falar de dieta cetogênica, low carb, você pode falar de ciclo de carboidrato, jejum intermitente, né? Por quê? Porque as chances de você controlar, de você conseguir executar de uma forma muito mais sustentável é maior. Porque você já avançou, você já está com o seu prédio construído, o seu prédio já está lá firme. Então você pode começar a brincar com ele. Uma hora você faz um jejum intermitente, outra hora você faz um low carb, outra hora você faz outras coisas. Então é isso que você tem que entender. Essa pirâmide, ela faz muito sentido. Por quê? Porque fica claro que você tem que, é aqui, o zero, do zero, né, ao peso que você deseja. É isso. É isso que você tem que entender. E aqui, eu não estou falando, nessa parte, eu não estou falando de você eliminar alimentos, não. Eu só estou falando de você se alimentar melhor. Aqui, você só tem que se alimentar melhor. Como? Diminuindo. Diminuindo. É isso. Você só precisa diminuir esse excesso que você come. Durante esses últimos dias, eu fiz a mentoria à tarde, né? Eu estou fazendo mentoria todos os dias. Se você não sabe, você está sabendo agora. Todos os dias eu estou fazendo uma mentoria online, 100% ao vivo e gratuito. Então, a minha audiência, né? Quem me segue, quem quer fazer uma pergunta, quem quer ter um direcionamento, vai lá, pede solicitação, fala que quer entrar e eu atendo. E dentro desses últimos dias, eu tive uma sequência de atendimentos. Eu tive uma sequência de mentorias no qual eu respondia a pergunta, eu tirava a dúvida e eu mostrava o que estava fazendo as mulheres que foram atendidas por mim não conseguirem emagrecer. E todas elas, exclusivamente, não vou nem botar todas porque tiveram duas que já estavam num nível mais avançado. Elas já tinham feito isso aqui e elas simplesmente estavam num nível mais avançado. Mas outras 5, né, se eu não me engano, as outras 5, elas estavam tendo comportamentos semelhantes. Elas simplesmente estavam comendo muita besteira. Elas estavam comendo de forma aleatória. Elas não estavam comendo de forma nutritiva. E tinha mulheres que estavam comendo pão com manteiga, tinha mulheres que estavam comendo pão com maionese, tinha mulheres que estavam comendo açúcar quase 3 vezes ao dia. Tinha mulheres que estavam consumindo biscoito. E caramba, não vai adiantar se você ficar comendo um monte de besteira. A mulher já come pão com manteiga, açúcar, biscoito. Além disso, come em excesso porque, enfim, tem mulheres que têm mais ansiedade, né? Tem uma ansiedade mais intensa, então acaba comendo mais, acaba compensando na comida. E mais, não fazem atividade física como deveriam. E o que é como deveriam? Fazer pelo menos todos os dias uma caminhada. Esse é o mínimo que você deve fazer. Por quê? Porque caminhada você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Ah, Lucas, mas está com a pandemia, onde eu moro está fechado. Tudo bem. Então, eu acabo com essa desculpa agora, porque você pode fazer um treinamento em casa. Minha esposa, ela é especialista em tratar celulites e flacidez de mulheres. Fazendo o quê? Passando um treino em casa. Toda segunda, quarta e sexta tá lá, ela online, né, fazendo uma live de atividade física em casa. Então, quer dizer, não é nem mais desculpa você estar trancado em casa e não poder se movimentar. Porque, seja o cubículo que for, o espaço que você tiver, até no banheiro você consegue fazer. Mas você precisa fazer. Você precisa se tornar um pouco mais ativa. E hoje você tem a possibilidade de fazer isso dentro da sua casa. Mas você precisa querer. Então, eu espero que você tenha entendido. Inclusive, fala aí pra mim se você não entendeu. Fala aí pra mim, comenta aí. Ficou claro isso? Você conseguiu entender que você tem que fazer isso
e parar de fazer isso aqui, porque é isso que você faz. Você começa aqui, a sua base é uma base ruim, é uma base fraca. Olha só a diferença. Olha a diferença disso aqui. Olha a diferença disso aqui. Fala pra mim, qual dessas bases realmente vai fazer você emagrecer? Qual dessas bases, qual dessa estrutura vai de fato fazer você conseguir sustentar menos 10 quilos? É essa ou é essa? Qual? Fala pra mim. Vamos botar aqui, ó. 1 ou 2? Qual dessas daqui? Qual dessas, né, figuras você acha que vai ter mais condições de conseguir chegar aqui, ó, do 0 aos menos 10 quilos. Vou botar menos 10 quilos porque é um peso que todo mundo quer. Ou fica próximo a isso aí. Qual é a figura? Né? Qual a realidade aqui? 1 ou 2? Bota aí pra mim. É 1. É óbvio que é 1. Por quê? Porque você tem uma base. Olha o tamanho dela. E por que que a dieta e a alimentação está aqui? Porque é ela. São eles que vão fazer a diferença na sua vida. Esses daqui são os melhores remédios naturais que você pode ter resultado. E que vai realmente mudar a sua vida. Porque através de uma alimentação saudável, uma alimentação que tenha nutrientes, uma atividade que faça com que o seu esqueleto se movimente, né? Você tem que movimentar o esqueleto. O esqueleto não foi para ficar sentado vendo Netflix. O esqueleto tem que se movimentar. Foi isso que a gente foi criado, para se movimentar, para executar, enfim, fazer coisas. É isso que vai fazer você mudar a sua realidade. É isso que vai fazer você ser uma mulher mais com mais energia, com mais disposição, mais feliz, com um astral melhor, sem ser aquela mulher que fica reclamando da vida, que tá difícil, que tá doendo, que tá isso. É exatamente isso aqui que você precisa focar exclusivamente. E se fosse focar em apenas uma palavra, o que você faz para sair do zero? Para sair do zero, sair da onde você está hoje e chegar no corpo que você quer, ou no peso que você quer, ou na realidade que você quer, eu falaria para você, diminua a quantidade de comida que não está fazendo sentido para você. Eu não preciso nem te falar quais são as comidas, porque você já sabe. No fundo, você já sabe o que você está comendo demais e o que você realmente está, e o que isso está te causando. Diminua. Esse é o meu conselho e essa aqui é a dica que eu dou para você começar a perder o seu peso. Tá bom? Ó, a Si falou assim, ó, já não como biscoito há um bom tempo. Ovo, batata doce, queijo, coalhada é o que eu como. Mas hoje tinha mandioca, só que fiquei com medo de comer. Fala um pouquinho sobre ela. Mandioca. Mandioca é um outro alimento muito bom, né? É uma raiz e a questão é, como que estava essa mandioca? A questão toda é essa. Tem muita gente que gosta o quê? De comer mandioca que frita, que inclusive é muito gostoso, né? Mas você está colocando, você está imergindo essa mandioca num óleo, né? E que está em alta temperatura. Então, aquilo que era saudável já não se torna tão saudável assim. Tudo que você se imerge no óleo, né, que você frita aquele alimento, aquilo ali está sofrendo reações que não são saudáveis. A verdade é essa. Então, assim, se você olhou para a mandioca, é mandioca, não foi? Se você olhou para a mandioca e ela estava simplesmente cozida, né, ou sei lá, assada, não sei, você está com um alimento extremamente nutritivo, um ótimo alimento. E você pode, né, substituir os seus outros carboidratos pela mandioca. A mandioca ela entra aí no lugar do arroz, no lugar da batata, no lugar do macarrão. Né? Você pode, inclusive, tem gente que ama comer mandioca no café da manhã. A mandioca com ovo mexido é uma ótima opção. Eu amo mandioca. E eu também, às vezes, tendo a ter a preferência de comer ela em outros horários alternativos. Eu já comi mandioca no meu café da manhã com ovo e realmente fica uma delícia. Então, assim, você não precisa ter medo de comer. Você tem que se permitir. Por quê? Porque você se permite a comer biscoito, você se permite a comer um monte de besteira. Por que você não pode se permitir a comer um alimento saudável? É simples.
E novamente eu volto a repetir, porque talvez você seja nova aqui e você não tenha ouvido. E você que já ouviu isso, eu vou reforçar. Eu ainda nunca vi uma mulher chegar para mim e falar: Lucas, eu estou gorda porque eu comi muita mandioca, ou porque eu comi muito arroz e feijão, ou porque eu comi muita fruta, eu comi muito legumes, eu comi muito ovo. E aí eu tô aqui com meus 10 quilos a mais, eu tô obeso, eu tô, enfim, com muita gordura. Eu nunca ouvi isso. Então, se isso não é comum, se isso de fato nem acontece, pelo menos eu nunca vi, né? É porque não acontece, você não vai ficar gordo porque você está comendo esse tipo de alimentos. Só que você vai começar a ficar mais nutrida e mais magra por conta disso. Então, eu sugiro você a tentar, tá? Eu sugiro você a tentar porque é isso que faz a diferença. E é isso que vai diminuir a sua ingestão de alimentos industrializados, é isso que vai diminuir os seus desejos por doce, é isso que vai fazer toda uma diferença na sua vida, tá? Vamos lá, o que você acha de comer cuscuz com ovo no café da manhã? É uma opção também, né? Tem muita gente que gosta de cuscuz, inclusive eu vou fazer esse maldito cuscuz porque todo mundo fala de cuscuz comigo e eu nunca comi esse cuscuz. Mas um cuscuz é muito bom. A questão é, você precisa controlar um pouco mais essa quantidade. Porque o cuscuz, a porção dele tem um pouco mais de carboidrato. E eu não sei, né, a quantidade que as pessoas tendem a comer. Mas dentro do que eu já vi, dentro do que os meus alunos, por exemplo, já me passaram, né, é uma quantidade que não é tão alta assim, sei lá, vamos botar aqui, não sei se você tem ideia de gramatura, né, mas gira em torno de 2 colheres de sopa, enfim, a quantidade que as pessoas tendem a colocar. Eu boto aí numa gramatura de 40, de 50 gramas no máximo, se você está buscando aí, né, controlar mais a sua alimentação. Então, cuscuz também é um ótimo alimento, não tem problema você comer. Eu troquei o pão por batata doce ou aipim e não sinto falta do pão. Que ótimo, Shirley, que ótimo. Isso aí é você se achar. A verdade é essa. Se você está achando ótimo, se você está gostando, maravilha. Isso é o importante. É isso que você é isso o fundamento, né? É você seguir algo que você está gostando. Agora, não adianta você odiar batata doce e aí você simplesmente fala assim: olha, agora eu tirei o pão que eu amo e como batata doce empurrando, porque eu vi que emagrece. Tá errado, né? Tá errado. Isso aí não faz sentido, você não vai levar por muito tempo. Agora, se você tá gostando, olha, é isso aí, você tá no caminho, tá bom? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí, produção? Farinha pode? Farinha de quê? De mandioca? Farinha de mandioca também tem um alto teor de carboidrato, então você tem que tomar cuidado, tá bom? Eu sempre sugiro a utilizar, né, o quê? Farinha. Quer usar farinha para quê? A primeira pergunta é essa: o que você quer fazer com essa farinha? Quer fazer farofa, por exemplo? Eu como farofa na maioria das vezes na minha refeição. Só que eu só como, olha que interessante, né? Eu tenho, né, a liberdade de botar farofa na minha refeição. Mas eu como 20 gramas. 20 gramas, né? Já é uma quantidade boa que, enfim, me satisfaz. Visualmente é pouco. Tem gente que come, né, 5 vezes mais que isso, coloca bastante farinha, coloca bastante farofa, mas é importante você fazer o quê? Compensar. Eu boto ali 20 gramas de farofa, mas eu boto, sei lá, 150 gramas de legumes. Eu boto mais salada, mais legumes, então eu tenho sempre que compensar. Então você tem que se perguntar, né, se aquele alimento, ele, enfim, tem mais caloria, se ele realmente não vai se tornar um alimento calórico no final, porque se você faz uma farofa cheio de bacon, de óleo ou de manteiga, né, aí você está fazendo o quê? Aumentando ainda mais as calorias da sua alimentação, daquele alimento, daquela refeição que você está fazendo. Então você tem que sempre buscar compensar, né? A farofa que eu como aqui, que minha queridíssima sogra faz, é uma farofa mais light, né? Ela não usa tanta manteiga, ela não coloca tanta gordura, então fica uma coisa muito mais tranquila de você comer. Então tem que prestar atenção nessa questão da manipulação, né? E da forma que você faz aqueles alimentos. Você vai fazer um feijão, né? Você não vai tacar linguiça, bacon, um monte de coisa para engordar aquele feijão.
mas você faz o quê? Você vai botar o feijão mais light. Então, você tem que prestar atenção nisso. Veja que são coisas simples, que as pessoas não prestam atenção. A forma de preparo, a quantidade de coisa que coloca na alimentação, né? A quantidade de ingredientes que se come durante aquela refeição. É isso que você tem que focar, é isso que você tem que prestar atenção. E aí sim você vai começar a ver mudanças e comportamentos diferentes dentro do seu processo de emagrecimento. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje entendendo é isso aqui. É essa imagem aqui. É você, sempre que você for pensar em emagrecimento, é você pensar nisso aqui. Olha, foca exclusivamente na dieta e na sua atividade, né? Diminua o excesso de açúcar, diminua o excesso de pão, diminua o excesso aí de biscoito, né? Dessas coisas que não fazem sentido para o seu emagrecimento. Traga mais nutrientes de alimentos saudáveis, tá? E aí você vai avançando na sua pirâmide. E isso aqui você exclui da sua vida, porque não faz mais sentido você ficar vivendo essa instabilidade aqui de emagrecimento. Porque eu quero que você consiga de fato ter o resultado que você merece e ter a vida que você deseja. Certo? Pessoal, olha, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Amanhã tem mais, 15 horas mentoria, tá? E 8 e 7 da noite a live da série Atalhos e Obstáculos do Emagrecimento. Foi uma satisfação enorme e eu vejo você amanhã. Fique com Deus e uma boa noite.